Feriadão prolongado, hein? Semana de Páscoa. Eu desejo para vocês uma ótima Páscoa para sua família, que você tenha aí um fim de semana bem tranquilo. E hoje eu vou manter você bem atualizado acerca do que está acontecendo no mercado de hardware PC Game através do nosso resumão semanal. Principais notícias, alguns poucos rumores, deixando tudo bem descrito na descrição desse vídeo para que você possa ir pulando o resumão, caso assim você queira. E rapidamente, e isso eu peço que não pule, uma rápida propaganda que ajuda a nos manter trabalhando aqui há mais de 10 anos falando sobre hardware para vocês. Confira aí, já começamos o resumão. Windows e Office barato é na GVGMall. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OEM que ativam um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OEM sai por apenas R$ 122 e o Windows 10 Pro OEM por R$ 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive PayPal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. Monitores OLED, pessoal, ainda é muito caro, especialmente no Brasil. Lá fora já tem bastante variedade, vai demorar algum tempo para que isso chegue no mercado aqui. Por exemplo, nós temos aqui na Dell um painel 32 polegadas 4K 240 Hz QD OLED por R$ 9.600, cara. Olha só o preço. O de 27, que é um Quad HD, tá a 7.000, tá um pouquinho mais tranquilo. Esse aqui 360 Hz. Por que eu tô falando sobre o OLED? Porque, assim como diz o Jesse, Science, né? Yeah, Mr. White. Yes, science. A ciência está trabalhando para corrigir os problemas de burn-in. A gente sabe que os painéis OLED, eles têm uma supremacia de cores, nível de preto e tempo de resposta inacreditável em relação a um monitor convencional LED, né? Os painéis que a gente tem aí, IPS, VA e tal. Porém, eles têm um problema do burn-in. O que é o burn-in? Quando você deixa uma imagem parada muito tempo na tela. Lembra que antigamente, aqueles PCs ali, na época do Windows 98, XP, a gente colocava aqueles protetor de tela? Lembram disso? Que ficava ali, tinha aqueles cadeados ali, os labirintos, as bolhas que ficavam para não deixar a tela parada, né? Aparentemente vai ter que voltar a ter um protetor de tela aí, cara. É isso daqui, ó. Você deixa ali, aqui tem uma imagem muito clara disso. Olha esse celular com tela OLED, cara. Tá vendo que a pessoa deixou ali aberto alguma coisa, agora fica borrado, cara. Basicamente você tá manchando a sua televisão, ó, o cara ficou com alguma coisa da CNN manchada aqui, ó, com muito tempo ligada na CNN, e simplesmente o monitor ou a televisão mancha, estraga, né? Não tem como você recuperar isso daqui. Tanto é que lá fora, os fabricantes estavam aumentando o tempo de garantia dos seus monitores para 2 anos, 3 anos, mas ainda assim, cara, mesmo que tenha uma garantia longa, pode vir a acontecer o burn-in, cara. E basicamente você perde o seu painel, né? Aí acontece que cientistas da Universidade de Cambridge estão desenvolvendo novas tecnologias para corrigir o burn-in. O que eles falam é que a culpa principal disso é do diodo azul, do LED azul. E o LED azul, ele é difícil de ser desenvolvido, demorou um tempão para que os pesquisadores conseguissem desenvolver. Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre isso, na verdade muito mais sobre isso, tem um excelente vídeo aqui do canal Veritasium. Esse vídeo ele tem até legendas em português. Ele explica por que era quase impossível criar o LED azul. Um vídeo de 33 minutos que explica assim incrivelmente bem. Inclusive eu recomendo muito esse canal, é um canal muito legal, tá? Então eles falam que o LED azul era muito difícil de ser criado. Quando ele foi criado, possibilitou que a cor branca fosse também criada, porque você tem o verde e o vermelho que já tinha, soma o azul, liga os 3 LEDs, você tem a cor branca, passou então a desenvolver painéis LED. E eles falam que pegando esse diodo azul e fazendo aqui uma... Eu não entendi muito bem essa palavra, alquilene, né, que seria um revestimento de tira de alquileno em cima desse LED. Pela pesquisa deles, iria resolver o burn-in. Então, segundo eles, o culpado é o LED azul. Eles encontraram uma forma de fazer um revestimento nele, que seria a solução. Agora, quando isso chegará ao mercado? Ainda precisa ser desenvolvido pelas próprias fabricantes de monitores. Então isso pode levar
meses, talvez anos, para que os novos painéis, digamos que, será que a prova de burn-in, será que eu posso falar assim, surjam no mercado. Por hora, segue o baile da forma que está, tá? E talvez os protetores de tela vão ser importantes novamente. Bom, aqui nós temos aquela 4090D. 4090D, para quem não lembra, é uma versão da 4090 capada para o mercado chinês. Por quê? Por conta das restrições que os Estados Unidos implementou. Eles não queriam que o mercado chinês tivesse GPUs de altíssimo desempenho, né, por conta ali dessas sanções que estão ocorrendo, e eles limitaram as placas a um certo nível de performance. A NVIDIA falou o quê? Eu não quero parar de vender 4090 para a China, então vamos capar ela para se adequar aos limites dos Estados Unidos e continuar vendendo, então surgiu a 4090D. Ocorre que a 4090D tem 11% menos núcleos que a 4090 normal e o TDP reduzido, então normalmente ela é um pouco mais lenta. Mas aí vem a ASUS e lança uma 4090D com uma BIOS que libera o TDP para 600 watts. Observe, a 4090 normal é 450 watts. Essa daqui está consumindo mais que a 4090 normal, tá? Então eles liberaram a BIOS para você poder fazer um overclock pesado e conseguir, mesmo com 11% menos núcleos, ultrapassar a performance da própria 4090. Então olha só, tem essa BIOS. Normalmente dá para você fazer um overclockzinho normal, ali de 2, 5%, mas com essa nova BIOS o overclock fica bem alto, tá? E nos testes que foram desenvolvidos, olha lá, a 4090D estava ficando ali, vamos dizer, uns 5% atrás da 4090 normal, e agora com esse overclock ela chega a ultrapassar a própria 4090, claro que consumindo até 150 watts a mais, porém nem sempre os caras vão se importar muito com isso, né? Desde que esteja entregando performance. Quem está no mercado chinês pode voltar a ter algo parecido com uma 4090 completa através desse modelo, pelo menos o ROG Strix, que está com a BIOS liberada. Bom, agora a gente vai falar aqui sobre uma questão que está voltando à tona, surgiu alguns meses atrás, né? Essa notícia de 23 de fevereiro, falamos num resumão sobre isso, aonde alguns jogos estavam tendo problemas ao utilizar um Core i9 13900K, um 14900K, devido à forma como era liberado a energia no processador. Então, dependendo do clock que você estivesse trabalhando, dependendo do limite de energia, geralmente o limite que é colocado ali infinito para o CPU subir, poderia causar um problema, que no caso era 4.096 watts. Esse número é muito da ideia do bit ali. Enfim, a Intel naquela época havia dito que estava ciente sobre o assunto ali em relação ao 13ª, 14ª geração, e estava pesquisando e investigando sobre isso, tá? Então aqui nós temos, novamente voltando à tona, em um game feito no Unreal Engine, que é o outro Post Infinite Siege. Basicamente, os próprios desenvolvedores lançaram um patch esses dias, tem aqui, acho que na Steam esse patch, exatamente aqui, ó, aonde, bom, deixa quieto. Mas aqui eles citam que você precisaria, para conseguir jogar de forma estável com Core i9, precisaria estar reduzindo o clock, ou tirando ali o modo turbo do processador, né, aquele modo que libera energia, fazendo até um undervoltage, underclock, enfim, dando uma capada no seu processador. Eles falam que você precisaria colocar ali, temporariamente pelo menos, os CPUs a 5 GHz, e são CPUs que batem ali próximo dos 6 GHz nos P-Cores, para poder rodar com estabilidade. Então é um problema aparentemente do game, só que aí se você vai lá para o site da Head Games Tool, que basicamente aqui como você pode ver na home, né, eles falam aqui, ó, Welcome to Epic Games Tool or Head Website. Então é uma companhia ligada ali à Epic, que é a dona da Unreal, e eles falam que estão cientes do problema da descompressão que está afetando ali aquele game específico, e dizem que eles acreditam que esse é um problema de hardware, tá? Então, inicialmente pensou, opa, é o jogo bugado, mas também fala que pode ser algo no hardware que faz com que esse problema surja durante o jogo. E primariamente afeta o 13900K e o 14900K, então afeta menos os i7s e outros processadores. Eles falam que ainda, apesar do i9, que apenas poucos processadores estão sendo afetados por isso, depende de uma configuração específica na BIOS, conforme eu falei, clocks liberados e tal, pode acontecer durante o uso mais intenso,
esse bug. Até nessa notícia original é citado que quando você está usando uma placa de vídeo mais forte, como uma 4090, isso é impulsionado, tá? Então, vamos continuar aguardando. Se você nem está jogando esse game, talvez isso não seja tão relevante para você, tá? Agora, falando em game, e quem estava jogando, tentando jogar e não conseguiu, foi um pro player de CS2. Bom, o nome dele aqui é o Jamie. Eu não acompanho muitos campeonatos, mas acontece que ali no evento da Professional Gamers League PGL, teve ali o Major lá de Copenhague, né? Que é um campeonato que tem prêmios milionários. Eu falei em resumões passados que eles tinham mudado o hardware. Normalmente era usado o hardware Intel. E dessa vez colocaram um 7800X 3D, que conhecidamente dá mais desempenho no CS2, coisa que não acontecia no CSGO. No CSGO era CPUs ali sem o 3D Cache, e o CS2 agora é uma engine nova e se beneficia disso. E estão usando uma 4080 e um monitor Zoe 360 Hz. Beleza, acontece que o cara estava jogando ali as preliminares, né? Era um round de 2, o melhor de 3, e simplesmente a máquina dele deu um erro de driver. A máquina dele crashou o driver no meio da partida e ele não conseguiu voltar. E, consequentemente, o time dele, que é o Virtus Pro, perdeu ali por 11/13, tá? Só para vocês terem ideia, o prêmio ali seria de 1,25 milhões de dólares. E o cara com certeza ficou muito chateado. O torneio e a NVIDIA estão investigando o evento, né, para tentar corrigir, afinal, isso afeta muita grana e pega mal, a máquina simplesmente crashando. Claro que erros de software pode acontecer, e normalmente as pessoas falam assim, cara, NVIDIA, os drivers são melhores. Eu concordo que os drivers da NVIDIA são melhores, mas eu até falo isso em várias oportunidades. Os drivers da NVIDIA não são perfeitos, também acontecem problemas. Paralelo a isso, surgiu uma teoria que pode acontecer, entre a comunidade estava falando sobre isso, que era o fato que, vamos acompanhar comigo, esse tweet foi feito no dia 24 de março, na data do evento. No dia 24 de março estava acontecendo, conforme eles explicam aqui, aqueles eventos solares, eu não entendo muito, então talvez não fale as palavras corretas, mas aquelas erupções solares que enviam massas coronais para a Terra, e resulta ali em raios cósmicos, coisas que são conhecidos pela ciência e realmente acontece. E isso aqui pode afetar eletrônicos, tá? Aqui nós temos um artigo científico bem interessante que fala sobre o bit flip, e isso já aconteceu, cara, até em voos, em aviões. Aconteceu uma ejeção ali de raios cósmicos, atingiu o avião e alterou os bits de certos sistemas de memória, e isso causou problemas no avião, que os pilotos simplesmente não sabiam o que estava acontecendo. Lá naquele mesmo canal que eu falei para vocês, o Veritasium, tem um vídeo sobre o bit flip. Assistam lá que vocês vão entender melhor. Então eles falam aqui, simplesmente aqui você tem a sua configuração de memória, aí dá um bit flip por um raio cósmico que vem do espaço. Então, essa é uma teoria da comunidade que está dizendo que pode ter acontecido isso porque justo no dia do evento aconteceu essa inserção de raios cósmicos na Terra e pode ter afetado a máquina dele em particular. Tem sistemas de correção de erro que tenta minimizar esses bit flips, né? Mas às vezes acontece de dar uma bugada geral e trava. Então não estou dizendo que é isso, mas é uma teoria que pode acontecer. Isso aqui já é explicado pela ciência, tá? Bom, seguindo aqui agora falando sobre a Tinicorp, lembra daquela empresa lá nos Estados Unidos, ou Canadá, não lembro agora o país certo, mas também não importa, onde eles estavam montando máquinas para inteligência artificial. Normalmente a gente fala em NVIDIA, mas eles decidiram fazer com placas AMD, 7900XTX, né? E tiveram sérios problemas com drivers, as placas não ficavam estáveis, eram 6 placas, eles não estavam conseguindo fazer funcionar direito. Entraram em contato com a AMD tentou ajudar, eles pediram a abertura do firmware, a AMD aparentemente não abriu o firmware para eles, e eles estavam muito chateados e disseram, olha, vamos começar a trabalhar com a NVIDIA. E aparentemente vai acontecer isso. Eles estão dizendo assim, que após ali muita dor de cabeça, eles decidiram trazer também configuração com hardware NVIDIA, senão a empresa, que é uma startup, não vai nem sair do lugar. Então, com as placas NVIDIA, vai ser $25 mil, e com as placas AMD, $15. Eles citam que
eles ainda vão continuar tentando deixar isso estável. Eles falam assim, olha, se você quiser economizar, você pode comprar as placas esse setup com as placas da AMD. O driver continua crashando e continua travando em alguns momentos, mas eles vão continuar desenvolvendo. Agora, se você quer algo que apenas funciona, né, just works, compre NVIDIA. Você vai pagar mais, mas é rock solid, ou seja, é perfeitamente estável. Isso aqui corrobora com essas notícias, que realmente os drivers NVIDIA normalmente são mais estáveis, embora não são exatamente perfeitos. Acho que é difícil existir um software perfeito, né? Mas enfim. Bom, seguindo aqui agora falando sobre algo que passou despercebido por muitas pessoas, algo já um pouco antigo, mas vocês sabiam que a Intel já fez um processador com gráfico integrado AMD? Estranho, né? Pois é. Era o caso do Kaby Lake G. Kaby Lake, vocês se lembram ali da 7ª geração, né, da Intel, aonde eles lançaram aqui então CPUs como Core i7 8705, não eram CPUs de socket, eram CPUs soldados para propósitos específicos, máquinas embutidas, os embedded como eles falam, para aplicações diversas. E eles colocaram não apenas um gráfico qualquer da AMD, mas uma RX Vega. Lembra da Vega? Ali a Vega 56, Vega 64, não é exatamente o nível de desempenho de uma Vega desktop, só que está embutido. Você está vendo o chip aqui, ó, embutido, bem curioso. E aí, esse tipo de chip, que estava até meio esquecido, foi reimaginado para máquinas NAS. Aquelas máquinas Network Attachment Storage, eu tenho uma aqui, inclusive, da Synology, que é uma excelente NAS. Tem vídeo no canal antigo, já faz uns anos que eu uso. E aí, montaram um PCB mini TX, como vocês estão vendo, colocar esse chip, assim você tem algo com um nível de desempenho gráfico bem maior que normalmente se tem com gráfico integrado Intel, né? E um PCB extremamente compacto para sistemas embutidos convencionais. Inclusive tem várias saídas de rede, 2.5 gigabits, USB-C, o negócio é bem curioso, cara. E tá vendendo no AliExpress. Aqui você vê o tamanho dele 17 centímetros apenas, cara, muito compacto, tá? E no AliExpress por $289. Infelizmente não é vendido para a nossa região por conta do preço, seria algo em torno dos 1.480, certo? Agora nós temos aqui uma promoção que foi feita da 4060 nos Estados Unidos, na Newegg, que é a maior loja de hardware dos Estados Unidos, uma das maiores do mundo, baixando finalmente ali dos $300 para 279. É uma placa que normalmente não caía de preço, estava bem estável, e de repente ela deu uma promoçãozinha. Não indica um corte oficial, não indica todas as lojas, nem todos os modelos, mas já é um sinal que existe margem para essas placas cair, e isso pode refletir ao longo do mundo também. No Brasil, a 4060 em boas promoções já apareceu por R$ 1.500, tá? Preço normal hoje em dia entre 1.700 a 1.900, dependendo do modelo, tá? Então a gente continua acompanhando por aqui. Se isso aqui refletir em algo definitivo, provavelmente vai afetar o mercado brasileiro também. E nós temos aqui também o Ryzen 5 7600, que é um CPU que está sendo bem interessante. Eu até recomendo ele na faixa de preço que às vezes aparece. Ele, em promoção já vi por R$ 1.100, tá? E é um processador que tem um nível de desempenho do 5700X3D. Só que a diferença é que ele custa menos, custa uns R$ 500, 400 a R$ 500 a menos que o 5700X3D. E isso faz com que você tenha ali um espaço, uma margem no orçamento para você comprar o quê? A DDR5. DDR5, que é ainda um pouquinho mais cara, mas já encontra promoções nos nossos grupos de promoções. O Beto vai colocar o QR Code aqui embaixo, tá? Nós sempre estamos postando promoção de DDR5, tanto no Brasil quanto no mercado chinês. E lá fora também estava caindo, é um bom indicativo, espero que isso chegue no Brasil em breve. Enquanto você não pode comprar o 7600 com preço promocional lá de fora, tem coisas aqui que você já pode comprar agora, que é o caso da 4060 Ti Dual Palette, 2.499, na verdade tem um cupom bem legal da Kabum aqui, 10% de desconto, hein? Ó, cupom App Ninja, só que apenas o aplicativo da Kabum no smartphone, não funciona no seu navegador. Eu coloquei um print do meu celular aqui, ó, saindo por 2.249. É um bom preço numa 4060 Ti, convenhamos, né? É um preço bem próximo da 4060 e essa é uma placa mais rápida que ela. Da mesma forma que o Ryzen 9 7900, que é um CPU de 12 núcleos AM5,
e ele custa menos que o 7800X 3D, só que ele tem 12 núcleos. Para multitarefa ele é melhor, né? Só que não é o preço final, porque também tem um cupom de desconto de 10%, cara, que é o 10 no hard, tá? Com esse cupom ele vai para 2.249. É um bom preço. Você vê, é o preço hoje do 7800X 3D, perdão, do 5800X 3D, que é um CPU que não faz sentido, assim como eu falei no vídeo de ontem aqui no canal. Os processadores que eu não indico para vocês, eu vou deixar aparecendo aqui no canto. Olha o preço que está no Ryzen 9, por que eu vou comprar um 5800X 3D nesse preço? Eu posso comprar um CPU que é melhor em multitarefa, melhor em games e na plataforma nova, né? Enfim, seguimos aqui com o nosso resumão. Eu vou deixar os links desses dois produtos para vocês aqui na descrição. A YMTC, uma fabricante de NANDs chinesa, está dizendo que a QLC deles compete em Endurance, que seria resistência de gravação TBW, com NANDs 3D TLC. Eles citam que, apesar de ser 128 camadas, que é baixo em relação às NANDs convencionais que nós temos TLC hoje, de até 232 layers, através de inovação no uso de alguns materiais, novos algoritmos de correção de erro, acabamos de falar sobre isso, e otimizações no nível do controlador, o controlador deles X360, perdão, a NAND X36070 pode suportar 4.000 ciclos de gravação, tá? Você grava e apaga, né? E isso seria no nível de um 3D TLC. O problema da QLC normalmente não é só o Endurance, né? Mas também a performance prática sustentada. Aqui nós temos um gráfico lá do Anandtech, nós vemos ali os SSDs QLC da Samsung. Cara, a performance prática, que eu até mostro nos meus reviews, né? A performance sustentada é muito baixa, cara. É nível de HD praticamente. Você vê aqui que o Crucial MX500, que é um SSD SATA, só que tá usando o que? NAND, NAND MLC, NAND MLC, esqueci os nomes agora. Olha só a diferença de uma NAND MLC, cara. Ele tá batendo um NVMe, cara. Tá? Então você vê o nível de desempenho é bem prejudicado. Vamos continuar aguardando. Lembra que eu falei no resumão passado sobre o chat RTX, que era um chatbot por inteligência artificial? Inicialmente a NVIDIA liberou esse daqui. Você podia fazer algumas perguntas ali, por exemplo, o que é o Tech Power Up? Eles listavam ali, será que tem quem é o Pepper Hardware, cara? Poderia perguntar, alguém tem NVIDIA aí, pergunta pra mim quem que é o Pepper Hardware para ver se eles vão acertar. Mas antes de perguntar, atualizem o software, porque a versão inicial estava com algumas vulnerabilidades sérias, tá? Uma delas suscetível a cross-site scripting, que pode permitir com que informações sigilosas sejam comprometidas, e o gerenciamento de privilégios, que potencialmente poderia permitir que alguns hackers, por dizer assim, os atacantes, né, tivesse acesso aos seus arquivos do sistema operacional. Tipo, nada a ver, cara, um software desse, como é que o cara vai ter acesso aos arquivos, mas estava suscetível a isso? A NVIDIA corrigiu, agora a versão 0.2 já está com essas correções implementadas, ok? Temos aqui a MSI anunciando o Spatium M580 Frozer, um SSD 5.0 que tem o potencial de ser o mais rápido do mercado. Ele está alcançando uma altura considerável no dissipador. Olha só esse dissipador. Inclusive, há uns dias atrás eu fiz um teste com vários dissipadores baratinhos do AliExpress, que ainda você consegue comprar, porque o negócio custa menos de R$100. A CIS está aparecendo aqui. Inclusive, um deles tem até uma fan, um cooler mesmo no SSD, no dissipador. E aqui a MSI está lançando um modelo bem gigantesco com aparentemente 3 heat pipes, cara. Olha só o tamanho disso daqui. Isso porque a performance chega a 14.6 GB por segundo de leitura e 12.7 de gravação. Insano. Versões de 1 a 4 TB por hora sem preço. Eles falam que o dissipador deles pode reduzir em 20 graus a temperatura e realmente precisa ter uma temperatura baixa, afinal você vai ter dificuldade para manter a performance se ele estiver muito quente. Seguimos aqui com o Copilot da Microsoft. O que acontece, pessoal? Hoje você tem várias formas de utilizar a inteligência artificial online. Eu mesmo, quando eu quero colocar algumas imagens nos meus vídeos, a imagem está muito pequena, eu uso uma ferramenta online para fazer um upscaling. A imagem vai para tipo 8K usando inteligência artificial. Dá para você fazer isso com imagem, com vídeo também, hein? É incrível, cara. Eu pego uma imagem ruim, a imagem fica boa no upscaling, é muito legal, tá? Mas algumas aplicações, digamos assim,
você tem a latência, o delay de você enviar isso online. Se o arquivo é muito grande, vai demorar para você ter o processamento online disso. Então algumas coisas é melhor você fazer onde? Numa máquina local, né? E dependendo do que você está fazendo o processamento, você quer fazer isso de uma forma anônima, offline. E aí então você também tem que fazer isso numa máquina local. O Copilot seria uma alternativa, porém, o Copilot ele estava utilizando um serviço baseado em nuvem. Se é baseado em nuvem, tem que ter conexão com a internet. Agora a Microsoft está anunciando que o Copilot vai ser possível rodar localmente nas máquinas, e inclusive sugere até numa máquina offline, tá? Desde que o seu processador ou sua placa de vídeo seja capaz de processar 40 TOPS, que é a unidade de medida de inteligência artificial, tá? Hoje os processadores da AMD, da Intel, têm as NPUs inclusas, até os 8000G tem, é um diferencial deles, tá? Só que no caso aqui, por exemplo, o Ryzen 8040 Hawk Point tem 16 TOPS, tá? Nessa NPU. O CPU Intel tem até menos aqui, o Meteor Lake tem 10 TOPS, então eles não são exatamente compatíveis com isso. Porém, essa próxima geração que vai vir em breve, a Strix Point da AMD, vai ter os 40 TOPS. Então você vai ter um hardware exclusivo para poder rodar o Copilot nativamente, sem precisar depender da nuvem. Vamos acompanhar para ver como isso aqui vai funcionar na prática. Inclusive, aqui nós temos um mini PC, e você sabe que eu gosto de mini PCs, em breve vai ter uns projetinhos legais aqui no canal. Esse youtuber Eta Prime, eu já acompanhei ele em alguns vídeos. O que ele fez? Lembra que a Spark é uma empresa que lançou algumas placas Intel. Eles lançaram várias plaquinhas Intel, entre versões Dual Fan, Single Fan, versões Single Slot e versões Low Profile mais compactinhas. Ele pegou essas placas, desmontou e aproveitou o PCB de uma no cooler de outra. E ele meio que criou a própria placa, tá? Claro que dos próprios projetos da Spark. Então ele montou uma placa que é low profile ao mesmo tempo que single slot. É uma placa bem compacta, no caso é o A380. É um chipzinho de entrada, não é assim espetacular para jogar, mas ele tem um diferencial que é você pode utilizar para AV1, para encoder de AV1, e de fato para encoder de AV1 hoje é a placa mais barata e mais compacta para estar fazendo isso. E olha o tamanhozinho do PC que o cara montou, cara. Aqui você vê a foto, ó. É um PC muito compacto, tem o slot PCI Express completo, e a plaquinha, por ser single slot e low profile, coube perfeitamente aqui. O PCzinho ficou bem simpático. Isso aqui é mais para um HTPC, né? Então, assim, tem o seu diferencial, e foi um projeto que ficou bem interessante. Outra placa que está ficando um pouco mais compacta é a Manley. Pegaram a linha Galardo deles, das 4070 Super TI, Super, placas mais fortes, e trouxeram aqui numa versão mais compacta na altura da placa, embora a placa ainda continue num projeto de 2 slots, como vocês podem ver, em gabinetes que a altura é limitada, isso pode ser relevante. A Manley já tem no Brasil. Para quem não sabe, a Manley, ela lá fora é mais conhecida, aqui no Brasil ela está chegando há pouco tempo agora, faz parte do grupo PC Partner, né, que é o mesmo grupo da Zotac, já tem no Brasil há muito tempo, da Inno3D, que também já tem no Brasil, e a PNY tem uma parceria de fabricação, então tem placas que você vê e é fabricada pela PNY. Então é um grupo grande lá fora, e a Manley é uma das marcas que ainda não estava por aqui, agora está chegando, e quanto mais opções, melhor. Bom, comentei sobre isso aqui, um vídeo dedicado aqui no canal essa semana, assistam lá, né? Eu vou deixar aparecendo aqui no canto. Os Ryzen 5000 XT vão ser lançados. Aqui nós temos um slide da AMD mostrando 5000 XT, a última vez que isso aconteceu foi na série 3000, que a AMD lançou os 3000 XT com um incremento de clock em relação aos 3000 normais, um pouquinho mais caros, e agora a gente aguarda para ver o preço que a AMD vai lançar esses novos 5000 XT. E é surpreendente porque o M4 não morre, né? A AMD vai continuar lançando mais processadores, até agora não saiu o 5000 XT, mas em breve deve aparecer. É incerto se eles vão usar o mesmo Zen 3 ou o Zen 3 Plus, de repente, que é uma melhoria do Zen 3 original. É plausível, afinal vai ter um clock maior, como teve na série 3000 XT. Por hora temos que aguardar. Caso vocês queiram ver um vídeo um pouco mais completo, mais explicado, vejam um vídeo lá no canal para não alongar demais o resumão, já está chegando a 30 minutos. Bom, aqui nós temos então os vazamentos e rumores, coisas que podem vir a se confirmar, normalmente se confirmam. Ocorre que numa lista de embarque de
CPUs, GPUs, apareceu aqui misteriosamente CPUs ainda não anunciados. Nós temos os Granite Raid, basicamente são CPUs de 6 núcleos e 8 núcleos com TDP de 105 a 170, socket M5, CPUs novos, tá? Ainda é certa a data de lançamento, por enquanto nós temos essas identificações que mostram que a AMD está enviando isso de uma parte do mundo para outra, talvez para fazer algum tipo de teste ou reviews antecipados, né? É esperado que na Computex seja revelado algum tipo de coisa, o lançamento da AMD geralmente é no final do ano mesmo, tá? É esperado que possa ter até 16 núcleos em 5, então não seria diferente do que nós temos hoje com o 7950X e o mesmo TDP. O I/O Die, que seria o die ali com controlador de memória e com gráfico integrado, seria o mesmo, usando ali núcleos RDNA2, que é utilizado hoje no Zen 4, tá? É esperado que a AMD lance novas placas 7000, então uma X700 e X770, enfim, os nomes que a AMD quiser colocar, mas também haverá o suporte garantido nas placas M5 que já existem, isso com certeza vai acontecer. Um outro vazamento parecido, nessas listas de embarque de um lugar para o outro, apareceram as APUs mobile, aqui no caso a Strix Point, acabamos de falar sobre ela, apareceu com o nome de Strix 128W, cara, uma APU de 128 watts seria extremamente poderosa, especula-se que poderia ter 40 compute units, cara, nível das APUs dos consoles lá, hein, só que poderia ser apenas um nome assim, ó, Strix 1, com 28 watts, aí não seria mais a high-end, seria uma mobile, tá? FP8 socket é chip mobile. E a Fire Range, que é basicamente uma APU desktop portada para um chip de notebook, tá? De 55 watts. A diferença da Fire Range é que ela permitiria que você tivesse 16 núcleos em 5, tá? Com um clock mais agressivo por conta do limite de TDP. Geralmente eles usam CPUs assim, quando você vai ter um notebook com uma placa dedicada muito forte, uma 4080, uma 4090, coisa do tipo, aí eles colocam lá um CPU bem high-end para aguentar, tancar essa placa de vídeo, tá? Vamos aguardar sobre mais novidades. Temos aqui também o vazamento do Xbox Series X na cor branca, foi vazado na semana retrasada, se não me engano, agora o leaker postou algumas imagens, embora as imagens estão bem em baixa definição. É dito que essa nova versão não vai ter leitor de disco, então vai ser só mídia digital. Já especula-se que em breve vai acabar o mercado de mídia física. Hoje em dia você tem a questão dos jogos lançamento, que se você quer jogar um jogo no lançamento tem que ser em mídia digital, porque a mídia física às vezes não chega a tempo para você, tá? A tempo de você ver os spoilers na internet, né? Eles falam então que, ok, tirou a mídia física, mas em detrimento a isso aumentou o heatsink. Então seria uma espécie de upgrade. É dito que essa versão seria no mesmo preço do MSRP do Series, então 499, e a versão normal que já tem hoje do Series, né, provavelmente cairia. Então isso aqui seria uma versão, um refresh com algumas melhorias. É esperado que ainda tenha um console mid-gen, né, que é aquele console melhorado que vem no meio da geração, assim como o PlayStation 5 Pro, tá? Seguindo aqui com um lançamento esperado de novas GPUs da Intel, Arc, mas não são exatamente novas. A A750E e a A580E são refreshes das Alchemist que já existem. Então seriam GPUs, vazou os IDs delas, e o propósito seria para os sistemas integrados, os embedded, ou seja, sistemas comerciais, sistemas ultra compactos para negócios, enfim. Então, aparentemente, sem novas placas por enquanto, embora a Intel já está falando que a primeira geração Battlemed deve apontar em 2024. Vazou aqui no software C-Software, né? Esses IDs delas, então a gente vê aqui, ó, olha lá, essas identificações que apontam para uma nova geração que não seja exatamente a Alchemist. E uma recente conversa com o Tom Peterson, foi dito que 30% do time da Intel está trabalhando na Battlemed, tá? E o restante na próxima geração, que seria a Celestial. Esperamos ver o que vai trazer de novidade. O que já foi revelado aqui em leaks, enfim, é que a próxima geração Battlemed vai trazer um novo sistema de memória, provavelmente GDDR7, e Ray Tracing aprimorado. Esperamos que venha competindo forte com a AMD e NVIDIA. Aqui nós temos, para finalizar, pessoal, um report do Financial Times, não tem uma confirmação exata,
que a China está banindo CPUs Intel e AMD dos sistemas do governo, sistemas públicos, né? Isso em detrimento de CPUs produzidos por eles mesmos. Então a gente sabe que o mercado chinês pode produzir seus próprios processadores, tem alguns CPUs chegando num nível de desempenho bem satisfatório, e devido a essa sanção de lá, sanção de cá, eles querem fazer o quê? Protege o nosso mercado, bane esses CPUs não do mercado doméstico, mas do mercado governamental, reduziria, claro, o lucro da AMD e da Intel, e iria mais uma vez colocar uma tensão extra nesse conflito dos caras aí, tá? Pessoal, espero que tenham gostado, resumão semanal, fica um pouco longo porque eu gosto de explicar bem para vocês, espero que tenha sido útil, desejo um ótimo final de semana, tá? Amanhã não vai ter vídeo no canal, vou dar uma descansada aqui também, semana que vem a gente volta com mais conteúdo, começamos aí em abril. Um grande abraço, valeu, falou e até mais, tchau, tchau.